O governo anuncia nesta quarta-feira um pacote bilionário de construção de casas populares com linha de crédito a juros baixos para algumas faixas de renda. A promessa é construir 1 milhão de moradias até 2010 para famílias que ganham até 10 salários mínimos. Um investimento de 50 bilhões de reais. Foi em uma reunião agora à noite no Palácio da Alvorada que o presidente Lula deu os últimos retoques no pacote habitacional. A meta é construir 1 milhão de casas nos próximos 2 anos para famílias que ganham até 10 salários mínimos por mês. Para quem recebe até 3 salários mínimos, o governo vai bancar a maior parte do valor da casa, que deve ficar entre 40 e 60 mil reais. O morador vai pagar prestações entre 50 e 150 reais durante 10 anos, que só começam a contar depois que ele estiver na nova residência. De 3 até 6 salários mínimos, a prestação também vai ser subsidiada pelo governo. A ajuda depende do tamanho da renda e pode chegar a, no máximo, 23 mil reais. Quem ganha de 6 a 10 salários mínimos por mês não terá subsídio do governo, mas vai poder contar com uma linha de crédito com juros baixos para comprar um imóvel de até 130 mil reais. E caso o mutuário fique desempregado, um fundo vai garantir o pagamento das prestações. Vão ser medidas de grande impacto, vai baratear muito a prestação da casa própria, facilitar o acesso, gerar emprego. Só para ajudar na compra da casa própria, o governo vai usar 30 bilhões de reais do Orçamento Geral da União e do FGTS, sem contar as reduções de impostos e doações de terrenos. Tudo somado, o pacote deve custar pelo menos 50 bilhões de reais. O governo vai reduzir o IPI sobre materiais de construção e outros impostos que aumentam o valor da prestação, como o seguro do imóvel. Promete também agilizar as licenças ambientais, o registro dos terrenos e imóveis nos cartórios e a liberação dos financiamentos. Entre o momento que você decide fazer um projeto, o momento que você entrega a chave, hoje em dia está dando 33, 36 meses. Isso quando não dá mais, né? A ideia é que o ciclo se reduza para 11 meses. Então vamos reduzir esse período e também reduzir custos. Heraldo Pereira, boa noite. Esse plano vai ajudar o governo a combater a crise e seus efeitos políticos negativos? Não necessariamente nessa ordem. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Boa noite, William, Cristiane, boa noite a todos. O pacote é uma ação política e estratégica do governo. Quer atingir setores dos mais afetados pela crise, que têm dificuldade para conseguir crédito. A construção civil pode dar respostas rápidas em termos de atividade econômica, de emprego e movimentar a base da nossa economia. Detalhe, o plano é federal, mas depende de estados e municípios que precisam doar terrenos, reduzir impostos e cadastrar famílias. Essa engenharia política vai funcionar? A turma do Deixa Disso já atua para que a disputa eleitoral não comprometa o projeto de 1 milhão de moradias. Antes do anúncio do pacote habitacional, haverá uma reunião da coordenação política que já está sendo articulada pelo ministro Zé Múcio Monteiro. Ministro, o plano dependerá de medidas políticas no Congresso. Dependem do Congresso, muito. O Congresso está num momento difícil, momento de pauta trancada nas duas casas. O plano não pode ficar aí no meio do caminho? Não. Primeiro, o Congresso tem consciência de que esse plano visa gerar emprego, estimular consumo, é uma ferramenta para se combater a crise. É um plano, na verdade, muito ambicioso e no papel, que na prática acaba não se consolidando no momento de crise? Tem um poeta que diz que a vantagem de quem sonha acordado é escolher o sonho, né? Como nós estamos sonhando com o Brasil, superando essas adversidades, superando a crise, mantendo os seus empregos, os seus postos de trabalho, eu acho que a gente tem que sonhar alto e eu tenho certeza que todas as providências foram tomadas pelos ministros envolvidos nisso, capitaneado pela ministra Dilma, para que o sonho se realize. A oposição vai dizer que são medidas políticas, inclusive para favorecer, eventualmente, candidatos do governo. Mas há 2 anos da eleição... A ordem do presidente em relação a esse pacote habitacional é? Cumprir a meta, construir 1 milhão de casas para que nós possamos gerar emprego, e fortalecer o mercado interno. Heraldo, como ficou claro na sua conversa com o ministro, o plano só fica de pé com o Congresso. Mas o Congresso está em condição de aprová-lo? Não está, Cristiane. A condição atual do Congresso é delicada. Nós temos destacado aqui no Jornal da Globo que a Câmara e o Senado estão paralisados por uma guerra destrutiva entre aliados do próprio governo Lula.
nem os projetos para enfrentar a crise financeira escapam. No pacote habitacional, serão diferentes tipos de propostas, incluindo medida provisória que entra automaticamente em vigor. É a oportunidade de a gente ver até que ponto, num momento vital, o governo consegue traduzir em apoio político a maioria que diz ter entre deputados e senadores. A conferir, William. Obrigado e boa noite, Heraldo.